Amigos do Sistema Rural de Comunicação, dando sequência à série de entrevistas seridoenses pelo mundo, a gente tem a alegria de hoje conversar com a conterrânea lá do Jardim do Seridó, Rayane Araújo, que está há 14 anos morando na Itália e vai conversar agora conosco. Rayane, obrigado por aceitar aqui o nosso convite, satisfação imensa conversar com você. Quantos anos que você mora na Itália? Quando é que você deixou o Jardim do Seridó? Bom dia. Bom dia, pessoal. Então, é um prazer para estar falando com vocês, né? E eu moro aqui na Itália, vai fazer 14 anos. Realmente, de Jardim do Seridó, eu saí que eu tinha 15 anos. E morei um período de Natal e depois, de consequência, vim para a Itália. Passou muito tempo, né? Passou muito tempo. Então, assim, são anos que eu morei em Roma, morei em Torino, e agora moro na cidade de Scarperia, em Florença. Está muito tranquilo. Tranquilidade essa que, infelizmente, foi no caso, abalada por essa pandemia, não é isso? Isso. É uma dor só, né, para nós que estamos aqui na Itália, porque em cada lugar, que seja grande ou pequeno, o coronavírus afetou muito a vida das pessoas, deixando todo mundo em isolamento, de maneira muito radical. As pessoas aqui seguem a letra, né, a restrição do coronavírus. Cada pessoa, até se mora fora, em cidades pequenininha ou em fazenda, todo mundo fica dentro de casa. Ninguém sai só se não for no mesmo território, nem para encontrar os vizinhos. Quando você fala, por exemplo, em restrições, que tipo de restrições acontece aí que vocês estão sendo obrigadas a realmente adotá-las? Então, eu vou fazer um exemplo no meu caso, né? Eu sou mãe separada e quando teve o decreto de Conte, que as pessoas não podiam mais viajar, meu filho estava com o pai, meus filhos. Então, eu não posso pegar meus filhos, porque eu não posso sair da onde eu moro ir para outra cidade, pegar meus filhos e trazer eles para ficar aqui comigo. Então, é doloroso, né? Porque são crianças, a gente tem que explicar o motivo pelos quais eles não podem mais viajar para cima e para baixo. Antes ele estava comigo, ia para a casa do pai, estava na casa do pai, vinha ficar comigo. E desde quando começou essas restrições, eu não posso mais fazer esse tipo de viagem. Porque eu não tenho carro, eu não posso pegar trem, eu não posso pegar ônibus, eu não posso pedir a outra pessoa para me levar, porque tem que ter muitos documentos, muitas declarações, e a gente risca de pegar uma multa de quase 4 mil euros. Então você já está alguns dias sem ver os seus filhos, e esse reencontro só vai acontecer após a pandemia? Então, vai fazer mais de 25 dias que eu não vejo meus filhos, e eu só vou poder ver meus filhos depois, talvez, porque não é certo ainda, depois do 3 de maio, né? Quando o presidente aqui, sexta-feira, prolongou o período da restrição que tinha que ser acabado agora dia 13, ele prolongou até o dia 3 de maio. O Rayane, onde você mora, o que é que predomina na economia de onde você mora? Qual é o principal, digamos assim, fator econômico de onde você mora? Então, eu acho que a Itália, em todos os lugares aqui, o que predomina é o turismo, né? As pessoas que vêm encontrar a gente aqui, o mesmo italiano que viaja nesse período de Páscoa, a Itália era muito movimentada com a viagem das pessoas, com as pessoas que vão no restaurante, que vão na pizzeria. Além do mais, eu moro em um lugar, aqui tem um autódromo, né, Mugello, onde as pessoas fazem o grande prêmio de motos, MotoGP, e também de carro, o grande prêmio de carros. Então, foi adiado esse ano. Isso é só um aspecto de uma cidadezinha pequena. As pessoas aqui estão em dificuldades, porque os comerciantes não vão poder mais ganhar aquilo que eles ganharam anos atrás, já a causa da diminuição dos turistas e das atividades que estão sendo todas canceladas aqui nesse momento. Até o próximo ano, então. Esse ano não vai ter mais nada. Então não preciso nem perguntar a você que a economia da cidade onde você mora sofreu bastante, né?
a economia de toda a Itália está sofrendo. Todas as agendas foram fechadas. E as pessoas que tinham um trabalho, agora eles chamam caixa integração, né? Praticamente o governo dá uma ajuda ao empreendedor a poder completar o salário do trabalhador. E esse fundo não é suficiente para todo mundo, porque todo mundo agora está sem trabalhar. Esse era um plano de ajuda antes, porque aqui já estava em crise, antes que começasse o coronavírus. Mas agora piorou, porque muita gente vai ser obrigada a fechar a própria atividade. Rayane, eu tenho conversado com alguns seridoenses que moram em outros países e, por mais que o governo tenha, por exemplo, tenha anunciado algumas ajudas, alguns incentivos para que as pessoas fiquem em casa, em alguns países essa ajuda ainda não chegou. Aqui no Brasil já começou a chegar, mas em outros países não. Na Itália, que tipo de ajuda o governo anunciou e já chegou realmente? Eu acho que é um mecanismo que está sendo igual para todos os países, né? Aqui também teve a oferta de um contributo de 600 euros. E, praticamente, o empreendedor, isso é para a pessoa comum, para quem trabalha, quem declara de haver ganhado menos de 10 mil euros a ativar esses 600 euros. E as pedidas são muitas, né? Tem muita gente fazendo, já compilando os módulos, enviando, e ninguém ainda recebeu esses 600 euros. É uma procedura muito difícil, muito burocrática. Os empreendedores vão ter direito a um empréstimo, não sei se é justo, porque vai fazer muito tempo que eu estou aqui, falo até um pouco errado o português, desculpa. Eu acho que eles vão ter direito a um empréstimo, né, para poder reaviar a empresa deles. Mas isso é só, por agora só tem palavras, não tem uma coisa concreta. E o que é que funciona no comércio da cidade, por exemplo? Então, aqui está funcionando o transporte de comidas, né, de alimentares para os supermercados, pequenos comerciantes que têm bodega. Até agora estava tudo fechado. Parece que vão dar via livre a quem vende caderno, a quem vende jornais. Tem uma lista muito ainda incerta e incompleta de qual atividade nesses próximos dias vai poder repartir. Por enquanto, as atividades que ficam é aquelas de produção de coisas de plástico, de coisas para os hospitais, tem as atividades de correio, poucas, porque em uma cidade se tem 2 correios, um fecha e fica só um aberto. Isso é inevitável que depois tenha aglomeração de pessoas, né? Porque as pessoas têm que se expostar e fica todo mundo junto para poder pagar, para poder pegar a pensão, para poder a aposentadoria, e assim, é difícil. Para quem está aqui no Brasil, por exemplo, e assiste noticiário das notícias que vêm da Itália, realmente assusta bastante, muitas pessoas morrendo, enfim, o país praticamente parou, né, por causa dessa pandemia. Qual é o sentimento para quem mora na Itália? É pior mais ainda, por exemplo, quando hoje você já não consegue mais assistir noticiário, você evita, por exemplo, tomar conhecimento do que acontece no seu país? Olha, eu sou muito curiosa, né? Muito de me informar, porque eu quero tirar a minha própria conclusão do que está acontecendo. No começo, quando os números eram 700, 800 mortos por dia, todo mundo era assustado. Eu não quero falar uma bobagem, mas o que um grupo de pessoas, e eu também estou querendo saber, é quais são os números efetivos de pessoas que morrem de coronavírus. Porque eu acho assim, o coronavírus, ele é muito contagioso, né? Eu tenho a sorte de, onde eu moro, eu tenho uma médica que trabalha no hospital, uma pessoa que arrisca cotidianamente, né? Com pessoas que também chegam positivas, mesmo se ela é uma anestesista, é uma pessoa que também sabe falar do assunto. Mas aí a gente fala, o coronavírus, ele é muito contagioso, ele afeta pessoas anciãs, ele afeta pessoas com problema de saúde respiratório, pessoas que estão fazendo câncer, é muito perigoso. Mas eu penso assim, uma pessoa que já tem uma doença terminal, que já deram 3 meses de vida porque tem o câncer,
O coronavírus, ele é presente em todos nós, porque ele tem vários tipos, né? Um vírus que agora ele foi esvirupado no COVID-19, mas ele tem muitos tipos, não é só esse que saiu agora. Tem outros que a gente já, há muito tempo, há muitos anos, a gente já, com simples resfriado ou influenza, já era coronavírus. Então, se uma pessoa morre e tem coronavírus, mas ela morreu de câncer porque já estava doente de câncer, eu não acho que seja justo contar um número alto, assim, com pessoas que efetivamente morreram, mas não agravando-se de coronavírus. A situação dele foi a piorar, e piorou por causa de uma condição que teria sido, talvez, um H1N1, ou, não sei, outra patologia, porque a imunidade era baixa, entendeu? Então, a gente está começando a duvidar dos números reais, que parece mais uma estratégia para assustar pessoas nesse momento. Era isso que eu ia até perguntar. Então, o sentimento que começa a crescer aí, em quem mora na Itália, é de que há realmente digamos assim, hoje todas as pessoas que morrem na Itália automaticamente já são diagnosticadas, até sem exames, por coronavírus? Todos, porque então, vai fazer mais de um mês e meio, 2 meses, que ninguém morre mais de apendicite. Ninguém morre mais de bronquite por outra coisa, ninguém morre mais de câncer, é tudo número, né? Quando saiu o boletim, hoje foram 700 óbitos, hoje foram 600 óbitos, e todo mundo fala, ok, 600 pessoas morreram, mas o ano passado, nesse mesmo dia, quantas pessoas morreram por outras patologias? Porque eu penso, se 600 pessoas morreram só de coronavírus, e, ao mesmo tempo, mais 600 pessoas morreram por outras doenças, a população vai se extinguir muito rápido, gente. Porque não é possível. Se morre, o número é 600 pessoas de coronavírus, mais 600 pessoas de câncer, ou de leucemia, ou de apendicite, ou por uma operação que terminou mal. Nossa, não vai ficar muito no mundo, né? E quem morre de acidente, tem mais ainda outros tipos de mortes, então é preocupante a coisa. E ninguém responde a isso. Isso é uma resposta que deixa num lago vago. Rayane, hoje você é uma empreendedora, você tem um ateliê de artesanato aí onde você mora, né? E você resolveu agora colocar o seu comércio à disposição para ajudar as pessoas. Me conta um pouco essa experiência. Então, isso é muito engraçado. Eu chamo a minha salvação, né? Porque é engraçado que eu tinha começado há pouco tempo atrás, me deram um espaço para mim poder costurar, né? Quem me conhece em Jardim do Seridó sabe que minha avó era uma costureira, e eu cresci vendo minha avó costurar. Então, no meu trabalho, no mesmo lugar onde eu moro e trabalho, me deram um espaço com a disponibilidade para mim poder criar o meu artesanato, né? Que eu faço boneca, faço coisas para criança e tudo isso. E eu tinha apenas começado a preparar o meu cantinho, comecei a comprar os meus tecidos, as minhas coisas, aí, bum, saiu o coronavírus, né? E começou essa crise de máscaras. Muitas pessoas não conseguiam comprar. Quem conseguia comprar pagava preço exagerado por uma máscara que custava 50 centavos, começou a custar 25 euros. Então, tinha um tipo de raiva as pessoas aqui. O pessoal era muito constrangido com isso. Não que em uma fábrica onde o pessoal já usava algumas máscaras para trabalhar, o estoque estava terminando e os japoneses tinham que trabalhar. Então, eu falei, então tá bom, eu vou doar máscara para esse pessoal que está precisando. E brinca, não brinca, fazendo e não fazendo, comecei a fazer máscara para quem precisava. Abri um grupo no Facebook que se chama Mascherine per Tutti, em italiano, em brasileiro se chama Mascarinhas para Todos. Tentei converger mais, entrar, tirar embalo mais costureiras, que agora a gente são quase 40 costureiras por toda a Itália. A mais nova tem 12 anos e a mais velha tem quase 80, juntando pessoas em todas as cidadezinhas da Itália. E trocando material, entrando em contato com quem precisa. E assim foi, e assim partiu. E hoje eu estou com um monte de máscaras para entregar, muitas eu já entreguei, e é isso. As máscaras são doadas, até porque eu acho que foi a única
coisa que me liberou, né, da cabeça nesse momento, tá aqui no meu cantinho, costurar, fazer alguma coisa por alguém, e tentar dar de presente um pouco de solievo para as pessoas que estão precisando nesse momento, até com pouco, né? E essas máscaras, no caso, você doa nos hospitais, é isso? Então, nos hospitais aqui não é consentido, porque as únicas pessoas que eram dispostas as mascarinhas com a certificação da Europa, elas eram dedicadas ao pessoal que trabalha nos hospitais. Então, a população que fez, vamos deixar as máscaras que têm a certificação para o da saúde, né? Para as pessoas que precisam. Então, a gente doava para a Pública Assistência, Proteção Civil. Se você usa a máscara é assim, você está falando, essa aqui está vou colocar uma fita pelo direito. Se você fala, mesmo se a máscara é de tecido, ela contém as gotículas da tua saliva, né? Então, se você sai de casa, você protege a outra pessoa. Essa é uma mascarinha solidária, né? É aquela de solidariedade. Aquela que você não é protegido, mas você protege a outra pessoa. Então, se um ambiente, todas as pessoas usam uma máscara, mesmo se for de tecido, cada pessoa protege a outra. Então, o risco de contágio é muito menor, quase do 90%, entendeu? E assim nasceu. A gente fez muitos testes nas máscaras, elaborando um modelo melhor, né, que poderia ser usado até por pessoas que trabalhavam em ginecologia, não pessoas que trabalhavam em contato com os doentes de Covid-19, porque muita gente dos hospitais morreram. Aqui na Itália, incrivelmente, algumas pessoas que trabalham com os pacientes, médicos, enfermeiros, muita gente morreu realmente, são quase 71 médicos e enfermeiros que morreram. A causa é estresse e inquinamento, né? Porque o sistema nervoso, a imunidade se abaixa. Mas eles precisam de ser bem tutelados. Então, essas máscaras vão doadas a outro tipo de categoria, que é as pessoas civil, que saem de casa, as pessoas que vão fazer as compras, o idoso, e o pessoal da proteção civil, aqueles que vivem pela estrada, os policiais, as guardas costeiras, e assim. Rayane, só para fechar, que lição você consegue tirar de tudo isso, né? Dessa pandemia, do isolamento, desses gestos de solidariedade que a gente vê, por exemplo, que acontece muito na Itália. O que é que você consegue tirar de lição de tudo isso? Então, era a coisa mais difícil, né, nos últimos anos, as pessoas não conseguiam ficar sozinhas, né, paradas. E nesse momento que cada pessoa está, cada um no seu, né, no seu cantinho, com a sua família, com o seu amigo, com o que você pode ficar nesse momento. Cada pessoa aprende o valor da companhia do próximo, né? O valor, porque às vezes a gente dá um pouco por descontar junto das pessoas, rir com as pessoas, escutar uma música, tomar uma cerveja. Hoje que é Páscoa, né? Todo mundo tá aqui triste. Ninguém festejou a Páscoa, ninguém se reuniu, ninguém saiu de casa. Eu, perto da minha casa, tenho uma família de africanos, vizinhos meus, mas a gente hoje não se viu por nada, por respeito, porque a gente não pode infringir uma lei, entendeu? A gente não pode ficar aqui fora, mesmo fora, mantendo os 1,5 metros de distância, 2 metros que tem, a gente não pode infringir essa lei e depois pagar uma consequência. Então, nesse dia mesmo especial, cada pessoa ficou no seu, fechada dentro de casa. A gente saiu no jardim, quem tem um pedacinho de terra fora saiu, mas não teve contato com outras pessoas. E isso faz falta. O ser humano faz falta um para o outro. Eu acho que depois de tudo isso, a gente vai aprender a dar valor, né? Muito valor a tudo isso. Eu quero aqui lhe agradecer pela atenção dispensada aqui ao nosso programa, desejar boa sorte, que Deus lhe abençoe, e uma mensagem agora para os seus conterrâneos aqui do Seridó e principalmente da querida cidade de Jardim do Seridó. Olá, então. Olha, eu peço para vocês que aguentem mais um pouco.
Não é fácil, eu sei que não é fácil. Aí é quente, aí tem muita alegria, tem muita. E todo mundo quer sair, todo mundo quer encontrar, mas vamos respeitar esse término, porque pode parecer um exagero, mas esse vírus é muito contagioso. Ele é muito contagioso e ele é mutável, ele muda muito. Então, a gente não pode saber como ele vai evoluir. Então, vamos respeitar as normas que foram indicadas pela sistema de saúde. Eu vou colocar um aqui para vocês, para a gente poder, né, estimular as pessoas a usar. Vocês usem as máscaras de vocês também, de qualquer jeito, essas são as que eu faço, entendeu? E vocês usem as máscaras, vocês lavem bem as mãos, vocês fiquem longe das pessoas. Não pode abraçar, beijar ninguém, mas depois vai ser melhor. Depois o abraço vai ser mais gostoso, o beijo vai ser mais gostoso, olhar nos olhos das pessoas vai ser melhor. E por enquanto, por isso, é tudo. Eu sinto muita saudade de Jardim do Seridó. Esse ano eu estava planejando uma viagem para ir e não consigo viajar nesse ano, talvez o próximo. E assim, quando eu for aí, vai ser bem melhor. Vai ser bem melhor porque a gente aprendeu uma lição muito boa. Nada é descontado nessa vida, né? A gente tem que aprender a respeitar o próximo, porque é valoroso mesmo. Um abraço para vocês. Boa Páscoa para todo mundo que me ouviu. Nada, agradeço pela possibilidade. Vou deixar vocês com um abraço e um bacio forte. Dico em italiano, um abraço e um beijo grande. E até logo. Até quando eu puder viajar.